Boa noite, Cleverton. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Acabamos de sair da reunião, né, do Consup, que foi realizada hoje, dia 18 de junho. Começou às 14 horas e terminou às 19h30, 5 horas e meia de reunião, né, Cleverton? Exatamente, né? Várias discussões, vários pontos relevantes aí para nossa instituição, conversamos bastante, discutimos, debatemos, né? Sim, foi muito produtiva. E aí a gente iniciou já a reunião ali com a presença do pró-reitor de ensino Amarildo e também do Nelson Neto, né, Castro Neto, e que era presidente da comissão lá da resolução de atividades remotas. Eu estou falando de forma bem rápida aqui, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho o que aconteceu ali naquela reunião do Consup, né, Cleverton? Isso. E também lembrar que a gente fazendo um bate-papo depois da reunião, que é justamente para comunicar para a comunidade, deixar todo mundo informado aí do que está sendo discutido no Conselho Superior, né, que é interesse de todos. Sim. E todas. Isso, é. E aí, nessa resolução de atividades remotas, que foi publicada dia 11 de maio, né, ela veio com a resolução 10, depois ela foi retificada pela resolução 12, ela trouxe ali algumas questões e no dia 27 de maio, que a gente fez a primeira reunião do Consup, com a nova formação de conselheiras e conselheiros, a gente viu a necessidade de conversar um pouco com essas duas pessoas, né, com o Nelson e com o Amarildo, e foi isso que eles vieram hoje e participaram da reunião e aí apresentaram mais informações para nós. O que você achou da participação, Cleverton? Eu acho que foi importante, né? Foi uma resposta à solicitação já feita na reunião anterior e veio no objetivo de esclarecer algumas questões aí, né, Patrícia, que foi levantada já, inclusive por você na última reunião, e eu acho que isso é importante, mostrou aí um respeito ao seu questionamento e a sua posição lá. Sim, nós temos algumas, até é algo que nós dois compartilhamos, né, de preocupações que nós temos nesse momento de atividades, nesse momento de pandemia, em que as atividades remotas, elas podem se mostrar como uma possível solução para dar respostas à comunidade de estudantes e pais, né, responsáveis por esses estudantes também ali do IFPR, né. Aí uma das nossas preocupações, né, Cleverton, é em relação às condições materiais desses estudantes. Se foi feito um mapeamento deles, né, o Nelson ele apontou a possibilidade de solicitar um auxílio digital à CETEC, que é a secretaria que está, né, os institutos federais estão ali nessa secretaria dentro do MEC, que é o Ministério da Educação, e ele vai fazer essa solicitação. Só que foi o que eu apontei, né? Para a gente fazer essa solicitação é necessário ter esse mapeamento, que no processo dessa resolução conste esse mapeamento, conste a análise feita, porque uma coisa é a gente ter os dados brutos desse mapeamento, né? Nós temos uma quantidade X de estudantes, aí Y respondeu um questionário online e Z não respondeu a esse questionário online, o que já demonstra para a gente que as condições materiais de quem não respondeu já estão dadas, né? Ou seja, eles não têm condições mesmo de participarem dessas atividades remotas por forma alguma, né? Então, essa foi uma das nossas preocupações expressas ali. É importante a gente lembrar também, né, Patrícia, que e para a comunidade ficar de a par, que em nenhum momento nós somos contra uma atividade pedagógica não presencial. O que nos preocupa bastante é como isso vai ser usado depois, porque a resolução ela permite que a carga horária seja validada. Então, isso foi um questionamento, inclusive, pelo Ian, né, que é um representante dos discentes, ele comentou que a preocupação deles exatamente é essa, o aluno que ele já não tem a possibilidade de assistir às aulas hoje, ele já está sendo punido. E quando voltar às aulas, ele vai ser punido 2 vezes. Por quê? Porque ele vai ter a aula presencial e mais o conteúdo que ele não conseguiu, né, assistir, que os outros colegas assistiram. Então é importante a gente destacar que a nossa preocupação é com o nosso aluno, é com a qualidade desse aprendizado dele lá na ponta. Nós temos que sempre discutir muito e debater esse tipo de questão que vai impactar no futuro dos nossos discentes aí, para que ninguém seja prejudicado, né? Sim, e que essas pessoas privilegiadas, né, porque são privilegiadas por terem um computador, por terem internet, né, elas não entendam que isso as coloca à frente, né, e também nem que elas receberam o conteúdo de forma ideal, o que seria essa aprendizagem também. Então é um debate amplo que a gente tem que realmente fazer
e nós estamos fazendo ali no conselho, né, mas isso precisa se estender a toda a comunidade. E com a comissão agora que vai ser criada de acompanhamento dessas atividades, que vai ser fundamental. Isso, é uma ação muito importante porque o debate não acaba aqui, ele continua, né? Bom, daí a ordem do dia, o que aconteceu? O primeiro tema, né, o item 1, era a homologação dos resultados da resolução ad referendo 3/2020, que prorrogava as atividades acadêmicas, né? Então foi votado pela maioria ali para continuar, porque é importante, a gente não pode, né, temos que respeitar as recomendações dos órgãos de saúde e manter esse isolamento aí por hora. Então foi aprovado por unanimidade e a gente passou para o próximo ponto, né, Paty? Isso, foi tranquilo. Aí no próximo ponto, a gente já discutiu aqui a indicação do César como titular da ouvidoria, também foi aprovado. E aí o próximo ponto, que foi a comissão de revisão do estatuto do regimento do IFPR, né? Teve isso, só assim, vou dar uma atropelada aqui, Cleverton, teve isso e teve também em seguida o Marcelo Mazeto, né, colocando a questão das eleições também dos conselheiros, né, porque nós tivemos aí uma defasagem nos conselhos do IFPR, vão chamar eleições agora, mas para cumprir um ano, e ano que vem chamam para o mandato correto, né. Eu acho que essas questões aqui precisam ser revistas no IFPR, nos seus documentos institucionais. E aí talvez esse processo que o Rodolfo relatou sobre fazer a revisão do regimento do IFPR seja o primeiro passo para a gente revisar todos os outros, incluindo o estatuto, os regimentos dos conselhos que estão bem defasados, né? Então nós precisamos fazer isso também. Sim, é muito importante que essa comissão, ela sempre se lembre, né, dos objetivos do Instituto Federal do Paraná, qual que é o nosso papel com a sociedade, né, para que nós viemos aqui, por que nós temos 80% de cota, para que esse estatuto e regimento realmente nos represente, né, o que a sociedade precisa e espera de nós ali. Bom, o próximo ponto ali foi a questão foi o relator Marcelo Estevam, né, que era sobre a resolução 54/2011. Eu acho que essa parte a Patrícia pode comentar, que você fez seus questionamentos ali, suas ponderações. Eu acho que é interessante você resgatar. Essa é uma parte polêmica que exige assim, um pouquinho de atenção da parte do relator, um pouco, e assim, uma atenção mais, um olhar muito mais atento da secretaria ali dos órgãos colegiados, né? Porque a gente votou pela resolução, mas o número do processo que estava ali na pauta não era o da resolução 54. Então o relato foi inserido no número de processo errado, que era do CELIF, né, que é o Centro de Línguas Estrangeiras, e foi isso que eu apontei. Eu pedi vistas, né? Infelizmente, por um voto, as vistas não foram concedidas, mas isso não é nenhum problema, porque realmente cabe aí ao presidente do Consup, que é reitor do IFPR, fazer essa adequação, porque é uma questão processual, e aí de colocar o relato no processo correto para fazer essa alteração e não prejudicar nenhum estudante, né? Em nenhum momento nós fomos contra essa questão dos estudantes ali, então a gente não era pelo conteúdo em si, mas sim pela instrução processual, né? Era exatamente isso que eu ia destacar, né, Patrícia? Em nenhum momento fomos contra essa questão. Nós sabemos da importância, né, do aluno, que ele já faz um curso de línguas lá desde da infância dele, chega no instituto muitas vezes sabendo muito, né? E ele acaba tendo essa possibilidade devido à nossa política de ensino, que às vezes o ensino médio integrado tem 15 a 18 matérias, né, no integrado, ele acaba eliminando uma para ele conseguir estudar um pouco mais as demais unidades curriculares ali. Mas eu acho que você cumpriu bem o papel como conselheira, que foi de alertar, né? Tinha um processo que ele começava do CELIF e ele acabou terminando numa minuta de alteração de resolução. Você alertou, deixou claro para todos, né? Bem no fim, o relator, ele entendeu a sua demanda, o presidente também. Eu acho que o encaminhamento foi legal nessa pauta 5 aí também. Sim, até porque o papel do relator, ele deve ser esse papel atento, igual no item 7 ali, que tinha uma questão que a relatora Andresa, ela não pontuou no relato dela quais foram as adequações realizadas na política de governança, né, em relação ao PDI que a gente tem. Então, assim, você tem que chamar a atenção para que o relator, ele se atente que o relato dele é uma peça processual, isso é de extrema importância para a história do IFPR, que fica registrado por meio desses processos.
Então isso deve ter um cuidado muito, muito grande por parte dos relatores, né? Mas o restante da pauta, até para a gente resumir um pouco, já que foram 5h30, né, Cleverton? Sim. Mas assim, tivemos aprovações de cursos que foram bem importantes, técnico em condomínio, né, a nomenclatura ali de um curso que foi modificada, especialização em estudos de linguagem do Campus Pinhais, né, e por aí vai. Você também fez um relato importante ali do curso de Ciências da Natureza. Sim. Quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre esses... Tá, então referente também ao item 8, gostaria de destacar ali a questão do Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação, programa PIB-POS. Ele foi relatado pelo professor Matheus, o diretor lá de Paranaguá, né? Então é mais um ganho que o FPR tem, os alunos poderem ter a bolsa para a gente garantir a permanência e o êxito desse nosso discente lá na ponta. A questão ali do item 11 que eu relatei, né? Eu relatei um processo de criação do curso de especialização lá do Campus Curitiba, proposto pela professora Jânia Durra, pelo professor Burkhardt e também pelo diretor lá, o professor Adriano. Então, o que eu comentei ali foi a questão da morosidade, né? O curso ele foi demandado em 2017, teve uma consulta com os gestores da Secretaria Municipal de Educação. Eles confirmaram a demanda que os professores precisavam da especialização para atuar em sala de aula. Então foi gerada uma expectativa da comunidade em 2017, o curso não precisava de contratação de novos professores, nem de nova infraestrutura, mas houve aí um determinado morosidade no processo, né? 2017 para 2020 a comunidade externa fica aguardando isso, né? E eu fico preocupado com o profissional que vai lá conversar com esse membro externo, porque ele está dando a cara dele lá, né? É o professor lá que está conversando com a Secretaria Municipal de Educação e não é o Instituto. Então você que fica marcado naquilo. Então quando a gente tem um processo que tudo está favorável, digamos assim, né? Temos corpo docente, temos infraestrutura e o pessoal está qualificado, a gente poderia dar uma celeridade nisso, talvez colocar uma data, limite aí para que esse processo volte e o curso realmente seja aprovado, né? Mas era basicamente isso que foi o meu relato. Parabenizo lá o professor Burkhardt e a professora Jânia lá, que foi maravilhoso o curso aí. Tomara que dê tudo certo pro ano que vem. Esse ano vai ser meio difícil, né, por causa do nosso isolamento, mas pro ano que vem ele vai entrar aí em operação com toda certeza. E aí a nossa reunião foi encerrada ali com o último item, que foi a respeito do relatório anual, né, da auditoria interna, o RAINT. Então tá tudo certinho, né, tudo aprovado, assim, as questões estão postas de forma bem regulares. Demorou bastante por conta das discussões, né? A gente espera que a próxima vez, assim, as reuniões sejam mais sucintas, né? E que as pessoas não demorem tanto para falar também, porque a gente percebe que tem muita palavra solta, muito elogio, sendo que tudo isso a gente poderia utilizar para um debate mais qualificado mesmo, ao invés de toda hora ficar se elogiando, que eu acho que isso para a comunidade não interessa muito, né? Exatamente. A gente tem que ir direto nos pontos, o papel do conselho é outro, isso, né, Cleverton? É para somar, é para discutir, é para melhorar. Ninguém tá lá, né, para querer atrasar nenhum processo, é só para fazer a coisa certa, né, e dentro dos regimentos, dentro dos documentos oficiais do Instituto. Maravilha. Então, até a próxima reunião, né, Cleverton? Valeu, Patrícia, então tudo bom para você, um abraço e até a próxima. Cuide-se. Tchau, tchau. Até, tchau.